pensou justamente trazendo todas essas possibilidades, né? Então, de novo, trazendo partido da iluminação natural, como a gente tem áreas ali muito expostas, com muito acesso à iluminação natural, acho que o edifício possibilitava, né, possibilita esse uso, né? Então, de você poder ter esse controle das áreas de trabalho. Então, principalmente a gente tem, olhando ali a parte de baixo, a parte mais funcional, digamos assim, é o nível térreo, né? Em que a gente tem numa das pontas as salas de aula, então são duas que inclusive podem se conectar. Depois a gente tem várias salas individuais, a parte ali da biblioteca, né, e sala dos professores, e depois o auditório, né? Então a gente acabou trabalhando com proporções diferentes, e depois a cobertura em cima, que também veio com um comando. Então a parte das salas de aula é poder fazer essa combinação entre o nível de iluminância que a gente tem nos planos de trabalho, né, entre iluminação natural, e aí se essa iluminação natural não estiver dando conta, a gente liga, né, o sistema liga ali a iluminação complementar artificial, né, para chegar nos níveis exigidos, e também estava com a dimerização, porque eles têm muito também um período de aulas noturnas, então aquela questão de, é importante a gente sempre poder dar a possibilidade do usuário se adaptar às necessidades e ao uso do espaço, né? Então ele consegue também ter esse controle manual da iluminação, inclusive diferentes circuitos, dependendo do tipo de uso que aquelas salas estariam tendo, né? Se é essa apresentação, se é uma aula mais formal, enfim. Então a sala tem essa possibilidade de adaptação. A gente trouxe, aí na cobertura geral, a gente sim também trouxe, né, e na perimetral também a dimerização, aí pensando mais no uso noturno, né, porque à medida em que às vezes você tem um período ali em que você reduz no uso noturno o uso do edifício, então você não precisa ter o mesmo nível de luminância, então a gente pode de novo ter um controle e uma redução do consumo de energia. Então para uma luz mais de vigia, uma luz mais noturna, também eles conseguem fazer uma redução como um todo da iluminação geral, para mantendo um nível ainda de iluminância, um nível de segurança, mas com, de novo, redução ali de consumo, resultando final, né? E na parte do auditório a mesma coisa, aí mais por um controle, de novo, de uso do espaço, né? O que você precisa ou não, em que momento você quer reduzir esses fluxos luminosos para poder se adaptar ao uso do requerido para aquele momento, né? De novo, eu acho que é uma visão, e a gente de novo volta também para aquela questão do carbono incorporado. A gente consegue, quando você reduz, né, quando você usa a dimerização como uma estratégia de não uso de 100%, você aumenta muito o ciclo de vida, o uso desses sistemas, né? Então você não precisa, e você tem o resultado final de nível de fluxo luminoso quase, você não tem uma diferença grande, né? Então isso ajuda financeiramente e também de aumento de uso daquele sistema. Então quando a gente tem essa possibilidade, a gente acaba usando desse artifício para incorporar ali em alguns ambientes. Um uso inteligente, né, e adaptativo da iluminação com sensor, né, que é o que contribui muito para essa parte de redução de consumos e de equipamentos.